E se uma mensagem de 3.300 anos atrás, lá do Antigo Egito, pudesse ter a chave para alguns dos nossos maiores desafios de hoje? Essa é a história de uma visão tão radical que a ciência moderna só agora está começando a entender, e das forças que fizeram de tudo para apagar isso da história. Pois é, a questão central é essa. Por que, depois de milênios, a gente ainda luta com as mesmas sombras? O material que vamos analisar aqui sugere uma coisa fascinante, que a resposta para esse mistério pode ter sido descoberta, sabe? E depois perdida há muito, muito tempo. Ok, então bora mergulhar nisso. A nossa história começa lá no Egito Antigo, com uma figura que, segundo o material que a gente está vendo, teve sua mensagem totalmente incompreendida por séculos. O nome dele? O faraó Akhenaton. Para pensar nisso. 3.300 anos. É uma eternidade. E mesmo assim, né, o que a gente vê aqui é uma verdade meio desconfortável. Os desafios mais básicos do ser humano e até o jeito que a gente reage a ideias novas, parece que não mudou nada. Olha, o que é bem interessante aqui é essa ideia de que a nossa visão da história pode ser, assim, bem parcial. Quase tudo que se lê sobre Akhenaton na arqueologia é negativo. Chamam ele de herege, sabe? E isso ecoa direitinho os ataques que ele sofria na própria época. É como se a história tivesse sido escrita pelos inimigos dele, e a gente só está lendo essa versão. Beleza, mas afinal, que visão era essa? O que era tão revolucionário a ponto de causar uma reação tão violenta? Bora entender isso melhor. O ponto-chave aqui é o seguinte: Atom não era o Sol como muita gente pensa. O material descreve Atom como um conceito totalmente abstrato. A consciência única, universal, a energia pura, que é a fonte de tudo que existe. Pensa no salto que isso representa. Sair de deuses físicos de estátuas para uma compreensão da própria realidade. E olha, essa tabela aqui resume bem essa revolução. De um lado, você tem o jeito antigo, estátuas, poder, riqueza, um verdadeiro negócio como o material descreve. E do outro, uma filosofia radical, unidade, igualdade, amor incondicional. Uma quebra total de paradigma, né? E o mais incrível é que essa visão não ficou só no papel, ela foi colocada em prática. Eles criaram uma sociedade que o material aqui chama de paraíso na Terra, um lugar que realmente vivia essas ideias. O nome dessa cidade? Amarna. E não era só uma capital nova, não. Ela foi pensada, do zero, para ser a manifestação física da filosofia de Atom. Olha, o que aconteceu em Amarna foi uma coisa radical, mesmo para os nossos padrões de hoje. Imagina só isso. Todos os escravos do Império foram libertados por decreto. A ciência floresceu de um jeito que chegaram a testar máquinas a vapor 3.000 anos antes da hora. Uma nova capital foi erguida sem miséria, sem pobreza, projetada para ser um templo aberto à consciência universal. E claro, isso atraiu os maiores cientistas, artistas e pensadores da época. Bom, aí vem a pergunta que não quer calar, né? Se existiu um lugar tão avançado, tão benevolente, por que tudo virou ruína? Por que a história disso foi praticamente apagada? A resposta, segundo o que a gente está vendo aqui, está no famoso conflito de interesses. Para os poderosos sacerdotes de Amon, essa história de libertar escravos, de acabar com as oferendas materiais, isso não era evolução espiritual. Era uma ameaça direta ao bolso, ao poder e à riqueza deles. E o material resume a motivação dos opositores com uma frase bem forte. Se para a pessoa entender a verdade, ela vai perder o emprego, o sustento, a tendência é ela simplesmente se recusar a entender. Não importa o quão lógica seja a ideia nova. E o resultado disso tudo? Uma tragédia. O projeto foi destruído de um jeito sistemático e bem brutal. Primeiro vieram os assassinatos, depois uma guerra civil e, no fim, um massacre total do pessoal de Amarna. A cidade e toda a sua visão foram praticamente varridas do mapa da história. Mas a história não acaba aí. Passam-se 3.300 anos e a ciência moderna, mais especificamente a física quântica, começa a ecoar, mesmo sem saber, essa visão antiga de Akhenaton. O material aqui traça um paralelo que é assim, fascinante. Aquele conceito antigo de átom, lembra? A fonte única, intangível de tudo. É incrivelmente parecido com o que a física moderna chama de vácuo quântico. Que é o quê? O campo de energia fundamental de onde toda a realidade surge. O material sugere um exercício de visualização bem simples. Pega qualquer objeto físico, pode ser uma pessoa, uma cadeira, o ar, e dá um zoom. Vai passando pelas células, pelas moléculas, mais fundo ainda, passa pelos átomos, prótons, quarks. O que sobra lá no final? Não tem mais coisa. O que tem é um único oceano de energia pura, o campo unificado de onde tudo nasceu, o vácuo quântico.
Então, a grande sacada é essa. A física quântica mostra pra gente que, no nível mais fundamental de todos, tudo que existe é uma única onda de energia. A realidade, na verdade, é uma coisa só, unificada. E a consciência de quem observa tem um papel fundamental em como essa onda se transforma em matéria, em partícula. E tudo isso nos traz de volta para o agora, onde aquele conflito antigo entre duas formas de ver o mundo ganha uma nova cara. Mas a essência é a mesma. O que nos leva a uma conclusão, olha, bem impressionante. Apesar de todo o nosso avanço tecnológico, de tudo, a escolha fundamental que a gente enfrenta hoje é exatamente a mesma que os antigos egípcios enfrentaram. A gente pode resumir essa escolha da seguinte forma: vamos continuar focados na partícula, ou seja, no mundo da matéria, da separação, do conflito, dos interesses comerciais, ou será que a gente vai abraçar a onda, que é a realidade da unidade, a percepção de que somos todos um só, e aí sim construir um futuro baseado na cooperação e no amor incondicional? E essa análise toda termina com uma pergunta para a gente pensar. As estátuas de hoje em dia talvez não sejam de pedra ou de metal, elas podem ser o dinheiro, o poder, o status. Mas a pergunta fundamental continua a mesma. A gente vai continuar apegado a essas aparências materiais ou finalmente vamos abraçar a realidade unificada que está por trás de tudo isso?